Olá, novamente conosco o professor doutor José Cláudio Casale, aquele oncogeneticista, amigo do Mais Saúde, que está sempre aqui conosco. Muito obrigada, Zé. Obrigado, olha, gente. você é um amor, hein? Hoje eu queria falar o seguinte, muitas pessoas perguntam se, antes de você saber que você tem um câncer, se ele pode dar sinais ou sintomas. Isso é possível? Geralmente o câncer que você descobre através de sintomas, ele já está avançado. Porque o câncer, para dar sintomas, causar uma dor, causar um sangramento, ele já atingiu vasos, já atingiu linfático, já está atingindo terminações nervosas. Então o ideal é que a gente faça diagnóstico de algum câncer antes mesmo dos sintomas aparecerem. E aí a gente precisa dos sinais, né? Então, que sinais que a gente precisa prestar atenção, né? Então, sempre olhar a cor das fezes, como eu falei anteriormente, que a gente precisa ver sinais de sangramento. E dá aquela dica de novo da época da faculdade, que eu amei. Botar água oxigenada e ver se borbulha, né? Olha, coloca que incrível. no papel, isso é uma das dicas. Lembrar que quem tem hemorroida pode ter sangramento da lógico, hemorroida, né? lógico. Então, o ideal é não ter aquele sangue vivo, fazer só no cocôzinho mesmo o teste. Mas a gente tem, por exemplo, as manchas de pele, que precisam ter sempre uma pessoa que olhe, né? Você tem que ter uma pessoa que reveja as suas pintas para saber se aquela pinta está se modificando, principalmente pintas em lugares onde você não enxerga, né? Nas costas, no couro cabeludo. Não, esse detalhe do couro cabeludo, você que é cabeleireira, uma dica do professor Casale, vamos lá. Muito, muito importante para os nossos profissionais de cabelo, né? Das pessoas que trabalham em salão e que fazem cortes e maquiagem também, que observem o couro cabeludo se não tem manchas no couro cabeludo, porque algumas dessas manchas podem ser sinais precoces de melanoma. E são essas regiões ocultas e que a gente não percebe, né, nas costas, às vezes no bumbum, né, no couro cabeludo, e que podem se transformar em melanoma. Então, existe um papel muito importante no treinamento desses profissionais de cabelo, né, para fazer diagnóstico precoce. Existe um programa, inclusive, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, onde um grupo de melanoma de lá fez um treinamento para profissionais de cabelo, justamente para poder facilitar o diagnóstico de melanoma, e eles fizeram vários diagnósticos com isso. Gente, então, que bárbaro! Então a gente tem o dentista também, que ele, quando você procura, né, na cavidade oral, sinais, né, causados pelo álcool, pelo cigarro, que começam a dar manchas brancas. Isso. Né? A gente chama de leucoplasias, né? São placas esbranquiçadas que são lesões precursoras. É muito melhor você fazer o diagnóstico de uma lesão pré-câncer do que você fazer o diagnóstico de um câncer, porque a lesão pré-câncer, você só vai tratar aquela lesão e está resolvido, né? Ou remove, ou trata com alguma coisinha ali para poder resolver, acabou, né? Não vai virar câncer. Um pólipo do intestino, então fazer a colonoscopia para diagnosticar o pólipo, as verruguinhas que eventualmente a gente pode ter no intestino. Então, sabe que a idade da colonoscopia diminuiu. Até ano retrasado eram 50 anos. Isso. Hoje a recomendação é que seja aos 45 anos. Bom saber. Aos A não ser que a 45 pessoa anos. tenha um familiar que teve câncer de intestino. Aí a gente conta 10 anos antes do diagnóstico desse familiar. Então, se o familiar teve com 50 anos, 40 anos. Bom saber, tá? Bom saber. Nossa, você fala, eu fico pensando tanta coisa para perguntar para ele depois. A gente fica, né? Uma outra perguntinha também super importante, exposições ambientais que podem ser gatilhos para que você venha a ter um câncer. Quais seriam? Então, talvez o nosso maior vilão hoje em dia, ou vamos dizer, entre os maiores vilões, né? O álcool, o cigarro, mas a gente não pode esquecer dos agrotóxicos. Hoje a gente se contamina tanto com a nossa dieta, muitas vezes a gente achando que está comendo saudável, uma saladinha, um tomate, comer uma fruta, um morango. Nossa, tem alguns alimentos que são enriquecidos em agrotóxicos, né? Porque eles dão muita praga, então acaba
você tendo o agrotóxico no alimento, muitas vezes no solo também, contaminando o solo, e o solo contaminando a nossa água, né? Então acaba sendo um ciclo. Exato. Hoje a nossa vida é muito exposta a agrotóxico. A gente tem no Brasil uma série de agrotóxicos que são proibidos no mundo. Alguns agrotóxicos que são usados, por exemplo, para cultivo de rosas, que rosas a gente não vai comer, então elas contaminam o solo. Quando você planta algum alimento nesse solo, o solo já está contaminado. Então a gente acaba se contaminando com agrotóxicos de maneiras muito diferentes. E já existe muitos trabalhos, inclusive um meu aqui, que nós estamos submetendo agora um artigo científico, mostrando a relação no Paraná inteiro, de níveis de cloro, né? Porque os organoclorados, que são um tipo de agrotóxico, se correlaciona com as regiões, as cidades que têm mais câncer no Paraná. Olha. Então, mostrando uma relação direta entre níveis de agrotóxico na água e no solo com a incidência de câncer na população, mostrando que existe uma relação direta do agrotóxico com câncer. Então, ter alimentos orgânicos nem sempre é acessível para todo mundo, né? Os alimentos orgânicos, eles são, em geral, 30% mais caros do que os alimentos não orgânicos. Mas eu falo, se você mora numa casa, gente, tão importante fazer a sua hortinha, com né? certeza. Eu tenho um apartamento pequeno com uma varandinha assim desse tamanho, ó, tá? 1,5 metro, 2 metros de varanda, né? Eu planto lá as minhas ervinhas, tenho as minhas, sabe? As suas coisinhas. As minhas coisinhas, então eu pego sálvia, eu pego manjericão, eu tenho alguns temperos, né? E a gente vai tentando fazer na medida do possível, né? Eu comer salada fora de casa, eu não como. Muito difícil comer salada fora de casa. Eu como a salada dentro da minha casa. Mesmo que não seja orgânico, você pode colocar numa bacia d'água, você vai estar tirando aí... Pelo menos, né? Pelo menos uns 30% desse agrotóxico, né? Lavar as frutas, descascar as frutas, né? Então, você está tirando todo o agrotóxico da superfície da fruta. Então, a gente vai minimizando na medida do possível. Você sabe que, eu sempre digo que se tomate e morango não forem orgânicos para não comer, que esses dois são terríveis. Mas, gente, aquele tomatinho pequenininho, o cereja, onde você planta, ele dá. É uma bênção. Tenta plantar no seu, na sua... Eu planto na jardineira de casa, gente, e dá que é uma bênção. Então, existem realmente situações... Agora, o agrotóxico, ele mimetiza hormônio? Como é que é a contaminação dele? Assim, contaminação que eu quero dizer, aonde que é a via dele de ativar o desenvolvimento de um câncer? Porque... ele teria o quê? A conformação espacial de um... ele é tóxico diretamente para as nossas células. Ele é tóxico diretamente para as nossas células. Né? Ele não mimetiza, né? Não. Às vezes, isso que você falou, que é interessante, às vezes a gente vê nos plásticos. Bisfenol A. Né? Os bisfenóis, aí eles são, a estrutura química é parecida com os estrogênios. Exato. Né? Então, hoje a gente evita também guardar alimentos em plásticos, evita... colocar no micro-ondas alimentos com plástico, né? Então, no micro-ondas sempre... E no frio também, Zé. No frio também, né? Porque o contato direto ali é muito, muito grande, né? Exato. Então, o alimento, ele acaba se contaminando. É como a gente estava falando, são pequenos veneninhos todo dia que a gente está exposto. Não é uma vez que você vai ter isso, mas é aquela constância, né, de exposição ambiental. Então, minimizar a sua exposição ambiental, olhar para a sua família, né, procurar sinais antes que os sintomas apareçam, são medidas hoje de diagnóstico precoce do câncer. Bom, programa Mais Saúde terminando, sempre quando a pauta é muito boa, passa rápido. E nós estamos aqui esperando, você pode mandar o seu e-mail, tvcn.saopaulo@cançãonova.com e fazer perguntas, porque em breve a gente não vai deixar o Dr. Casale sair daqui sem já marcar a próxima pauta, né, com ele aqui. Muito prazer estar aqui com você. Por favor, vocês mandem dúvidas, sugestões e nós estamos aqui para vocês. Obrigada, Zé. Obrigado. Um beijo grande e até o próximo programa.